paz. Amém? Depois de um período assim um pouco alongado, né? Estou aqui de volta para trazer essa mensagem para o teu coração, para você conhecer um pouco melhor o Deus que nós servimos. Não o Deus, o Cristo que se pregam por aí, mas o Deus verdadeiro. Assim como Jó, né, ele falou com Deus da seguinte forma: antes eu te conhecia, né, só pelo ouvir. Hoje eu te conheço face a face. Não nessas mesmas palavras, mas está dentro do contexto daquilo que eu quero trazer para o teu coração e para o meu coração nesta manhã. Amém? Graça e paz. Eu gostaria de estar lendo com você uma passagem bem curta que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14, que vai dizer assim: eu estou com a Bíblia, né, e espero que você me acompanhe também nesse estudo. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 14, diz assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das boldas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que eles serão tirados o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz ser maior a rotura. Então, para quem sabe, conhece o que é rotura, sabe que rotura é o buraco, né? Onde se encontra ali no pano, né? Então você bota um remendo, se você não trocar aquele lado ali do tecido todo, a tendência do buraco que está ali, a tendência é ele ir cada vez mais ficando mais, né, maior a sua proporção e esgaçar mais e estourar. Então, quem é costureira sabe o que eu estou falando. Então aqui, meus amados, essa questão aqui é uma questão muito importante na minha e na sua vida. Por que os discípulos de João perguntou isso para Jesus e os seus discípulos? E os deles jejuavam, e os fariseus, mas os discípulos de Jesus Cristo não jejuavam. Jesus respondeu: enquanto o esposo estiver com eles, não há necessidade de jejuar. Então nós sabemos ali que o esposo ali ele se refere no casamento das bodas, né? Aquela história das 5 prudentes e 5 loucas, que as portas se fecharam, né? Mas se você não sabe, você vai saber agora, assim como eu também não sabia, mas agora eu sei, porque as escamas dos meus olhos foram tiradas depois que eu saí do sistema religioso, né? Saí debaixo de ordenância de pastores, né? Então meus olhos se abriram, as escamas dos meus olhos foram arrancadas, né? Então quando você entende, né, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não precisa de guias, você não precisa de homens te instruindo na cerca da vida religiosa o que você tem que fazer. Por quê? Porque essa função é do Espírito Santo. Então,
Quando você tem o Espírito Santo, você não precisa jejuar, você não precisa de óleo, você não precisa ir para o monte, você não precisa ir para a campanha de Daniel, você não precisa ir para a campanha de Davi que venceu o gigante, você não precisa ir para a fogueira santa, você não precisa nada disso, porque o Espírito de Deus está convosco. Amém? Você crê que o Espírito de Deus está na tua vida, o Espírito Santo? Então não precisa, sabe por que se preocupar? Porque Ele é contigo. Entendeu? Essa passagem a qual eu acabei de narrar para vocês, ela se refere, ou estava se referindo, no casamento da igreja. Então o casamento da igreja ela já houve. Há muito tempo. Ela já houve. O nosso casamento com Jesus Cristo, ele foi consumado na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu, o teu sangue foi derramado para todos, não para muitos, né? E todo aquele que nele crê tem o Espírito Santo de Deus. Mas muitos andam por aí ainda em remendos, vestes espirituais remendadas, assim como aquela mulher que estava no poço, que Jesus falou para ela que ela já teve 5 maridos. Ali não, a parábola ali não fala de marido de uma pessoa física, de um homem, mas sim de 5 deuses que eles serviam. Aí tem Baal e tem uma porção. Entendeu? Então, quando Jesus Cristo morreu, houve sim o casamento da tua igreja. Porque o reino de Deus, meus amados, ele não é físico, mas sim espiritual. Tá me entendendo? E essa passagem que eu acabei de trazer para vocês nessa manhã, ela se encontra também em Lucas capítulo 5 e em Mateus capítulo 6. Tem o mesmo histórico, o mesmo sentido. Tá? Só que só entende as parábolas de Deus quem é dele. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Essa é a função do Espírito Santo, de nos trazer a verdade. Então, o que existe por aí, esse movimento gospel, esse movimento espiritual, que se passa, os pregadores, né, são pessoas com mente cauterizadas. Né, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não pula, não dá cambalhota, não dança Michael Jackson, né, e tantas abominações que estão fazendo no tal púlpito que eles falam que é santo, mas nunca foi santo, porque o nosso altar é Cristo. Né? O nosso altar é Cristo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. É aqui que Cristo tem que habitar. Não num templo físico, mas dentro de nós. Entendeu? Então, esse casamento, ao qual muitos estão esperando, ele já aconteceu. O Espírito de Jesus Cristo já foi derramado. O sangue do nosso Pai já foi derramado. Entendeu? Para todo aquele que nele crê. Quando você passa a crer no Espírito de Deus, em Deus Pai, em Jesus Cristo Filho, não em 2 pessoas, mas só um Deus, né? Ele te convence. E você passa, deixa de ser guiada por líderes religiosos, cangulosos, né? Que em vez de tirar de você o jugo pesado, né? Eles colocam mais peso sobre você. Porque Jesus Cristo ele veio para libertar. Entendeu? Mas você está dentro da igreja, pagando dízimo, dando oferta, jejum, campanha disso e daquilo, mas não tem amor ao próximo. Entendeu? Então você chama por um Deus, mas serve a outro. E não pode. No contexto bíblico, você não pode ter 2 deuses, porque amando um, vai entristecer o outro. Não pode. Entendeu? Então,
Quem tem o Espírito Santo, meus amados, não precisa de jejuar, não precisa de campanha, de ir para o monte, não precisa de jejum, não precisa de óleo, não precisa de fita, de crucifixo, porque maior é o que está dentro de vós. Está entendendo? Maior é o que está dentro de vós, é o que está dentro de você e o que está dentro de mim. Então, o que esses líderes religiosos, esses ladrões, esses falsos profetas querem fazer? Eles querem nos tornar homens e mulheres prostituto, trazer a prostituição para dentro de nós. Que prostituição é essa? Espiritual. Porque uma vez que o esposo, o marido, foi colocado, a única forma da presença de Deus, né, o Espírito Santo de Deus, era Jesus Cristo, era o esposo. Né? Então, naquele tempo, o esposo ele não estava com os escribas, o fariseu, os discípulos de João, eles estavam confusos ainda. Entendeu? Então, Jesus Cristo ele veio naquela época ainda para aqueles que o recebiam, para aqueles que aceitaram Jesus, o Filho de Deus como teu Salvador. Está me entendendo? Então havia uma divisão espiritual. Tá? Então, enquanto Jesus estava com os seus discípulos, eles não precisavam jejuar. Está entendendo? Não precisam jejuar. Isso era velha aliança. Velha aliança. Hoje estamos vivendo um novo de Deus. O que nós temos que deixar de fazer é ser homens, que muitos dizem ser religiosos, espirituais, mas são mal pagadores, são fofoqueiros, praticam o mal dentro das chamadas igrejas, prejudicam o seu irmão, e depois na Santa Ceia, que eles falam que é Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, é Páscoa, e isso a gente não precisa mais praticar, porque fomos libertos, o povo foi liberto. Vivemos hoje a graça, por quê? Porque tudo aquilo que nossos antepassados sofreram, foram crucificados, foram mortos, né? A graça de Deus superabundou sobre a nossa vida. Então eu não posso trazer nada da velha aliança e jogar em cima de você como se hoje fosse a prática desses tempos. Não pode, isso está errado. Isso são homens que têm a mente cauterizada ao engano, à maldade. São cão gulosos. Entendeu? Então, quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa de guias cegos. Quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa de óleo, de água ungida, não precisa nada disso, porque o que nos basta é a presença de Deus e verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está me entendendo? Então, há uma confusão tremenda. E isso prejudica as pessoas. Elas acreditam mais na campanha de Daniel, na campanha de Davi, nas muralhas de Jericó, do que no sacrifício do Filho do Altíssimo. E isso nós nos tornamos negligentes, por quê? Porque deixamos de crer no sacrifício e na obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Negamos a Deus, chamamos por um, porque hoje não é mais Jesus Cristo, hoje é o Cristo ressuscitado. Isso é bíblico, irmão, que eu estou falando. Eu não estou falando besteira aqui, não. Vai estudar, leia. Antes de você questionar aquilo que eu estou trazendo para você, vai ler, ver se eu estou falando besteira. Jesus, ali com o seu discípulo, era a representação do esposo, do marido. Está me entendendo? Era uma sombra daquilo que estava por vir. Então, quando você tem o Espírito Santo, você não precisa dessas obras. Porque a obra de Deus é crer no Filho dele.
é amar ao próximo, é honrar o teu pai e tua mãe para que seu dia na terra se prolongue. É amar somente a Deus. Não é mandamento de Moisés. Não é 613 rudimentos da lei de Moisés. Isso Jesus pagou e sofreu por mim e por você. Aí você quer se fazer maldito de novo, porque diz a palavra que todos aqueles que praticam a lei, que estão na lei,